Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, nesse dia, nesse amanhecer rico e poderoso, sexta-feira abençoada, finalizar a semana da melhor forma com Jesus no barco. Convide Jesus para o teu barco, a partir do momento que ele te acordar, convoca ele para qualquer tipo de embarcação. Lembre-se que Jesus é vida, e vida com abundância. Ele é luz, e luz em meio às trevas. Eu não sei qual é as embarcações do qual tem no seu script, no seu protocolo no dia de hoje, mas se você chamar Jesus para todas elas, pode ter certeza que vão ser direcionadas pelo Papai do céu, em nome de Jesus. Deus seja louvado em mais um amanhecer divino, meus irmãos, rico. Eu falo que a gente tem que pegar a presença de Deus, se atentar aos cuidados de Deus com a nossa vida a partir do momento que Ele nos acorda. Começa de você reconhecendo quem te acordou. Começa você reconhecendo que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovou em mais um amanhecer na nossa vida, porque ela é infinita e dura para sempre. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre o que a gente fez, faz e ainda vai fazer. É tudo pelo que já foi feito na cruz do Calvário. É tudo sobre o que já foi entregue através de Deus Pai entregando o teu Filho para morrer por mim e por você, para que nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas vidas tivessem acesso a Deus do céu em nome de Jesus. Foi tudo por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 36. Amém? Então que possamos reconhecer o plano de Deus na nossa vida e reconhecer todos os dias o toque da mão de Deus no nosso acordar, para que o restante do nosso dia seja conduzido por Deus através do Espírito Santo. Amém? Para que nada possa desconcertar o que já foi assinado e pago. Nossa dívida está paga. O que acontece é que muitas pessoas ainda não enxergaram o quanto Jesus já fez por nós naquela cruz, derramando sangue. Foi pago com preço de sangue, com morte de cruz. Então teve um preço que foi pago para nós estarmos aqui hoje. Qual que é a diferença do que reconhece e do que não reconhece? O que não reconhece o que foi feito por nós naquela cruz, do qual Jesus entregou sua própria vida, do qual Deus entregou o teu Filho para morrer por mim e por você, para hoje estarmos aqui, tendo acesso ao céu. Se a gente não reconhecer isso, é como se a gente estivesse andando aqui morto espiritualmente. Porque se eu não ando vivo em quem é o autor da vida, em quem me deu vida, em quem liberou o acesso para mim conhecer a Deus, eu ando morto espiritualmente. Você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida, você não tem a sua vida completa espiritualmente por dentro, porque você não recebeu o que completa. Jesus é fonte de água viva que jorra, renova, restaura e multiplica. Se ainda você não foi nessa fonte, se ainda você não busca dessa fonte, você está sempre com vontades próprias. Você não se alimenta e não se sacia por inteiro, porque você não está se alimentando do que te completa. Jesus que nos completa, Ele é a única fonte. Se a gente experimentá-lo, a palavra do Senhor fala, fazer prova de mim e provai e veja que eu sou bom. Se a gente não provar da fonte do qual sai a palavra de Deus através de Cristo Jesus, a gente não vai se completar nunca. Você vai estar sempre correndo, querendo. Aí eu vou lá em Eclesiastes, últimos dias de Salomão, do qual viveu com muito, homem rico, sábio, poderoso. O tempo do teu reinado aqui na terra superabundou em questão de tudo, financeiramente, alimento, ninguém tinha falta de nada. Mas no finalzinho dos seus dias ele diz assim, que de todas as coisas, ele teve de tudo, mas quanto mais ele queria, uma vida quanto mais quer, mais ela vai se sentir a necessidade de querer mais, mas nunca vai se completar. Aí é como uma pessoa correr atrás do vento, tentar abraçar o vento. Muito forte essa reflexão. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Ele quer dizer, quanto mais eu tenho ouro, mais eu quero ouro. Quanto mais eu tenho isso, mais eu quero isso. Eu nunca vou estar satisfeito, porque sempre vai ter mais, sempre vou querer mais. Aí ele usa ali uma parábola, um termo ali, do qual, dando ali uma classificação impossível, de como o homem tentar abraçar o vento. Você consegue abraçar o vento? Você consegue pegar o vento? Não consegue. A gente tem que ser movido pelas coisas do qual já foi escrito a nosso respeito através da palavra de Deus.
ser movido pelo Espírito Santo de Deus, não ser ligado totalmente nas coisas da terra, mas sim buscar em primeiro lugar as coisas do alto, que é onde está o nosso Senhor assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Se morremos em Cristo, renascemos em Cristo, estamos ligados nas coisas do alto. Amém? Então busque as coisas do alto. Se você não buscar uma comunhão espiritual com o Deus do céu em nome de Jesus, para caminhar aqui em terra, você se perde com as coisas da terra, você se perde com as coisas do mundo. Por quê? Você não está totalmente alimentado espiritualmente. E se você não se alimentar espiritualmente, a tua carne se levanta e você passa a fazer coisa, passa a estar em lugares, fazer situações, ser conivente com coisas. Você não vai se ligar mais, porque o seu ouvido vai tampar, a sua visão vai cegar e sua boca não vai falar o que tem que falar. Por quê? Você se distraiu por não buscar se alimentar das coisas do céu, do pão do céu. Aleluia, se alimente de Cristo Jesus. Ele é o pão da vida que desceu do céu. A palavra do Senhor vai dizer em João 6:35, eu sou o pão da vida. Aquele que tiver parte comigo, comer do que eu ofereço, ou seja, da minha palavra, de nada vocês vão ter mais fome, de nada vocês vão sentir falta. Aleluia, busque somente em Deus, busque somente em Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Nem falei o tema do qual o Senhor colocou aqui no meu coração. Vou testificar aqui com vocês, irmãos. Espero que as palavras do Senhor, do qual vem sendo pregada dia após dia aqui, nesse propósito qual Deus me confiou, desde dezembro, quando eu saí de férias, o Senhor falou, agora você vai sentar todas as manhãs e vai falar do meu amor pelas vidas que estão buscando em mim, pelas vidas que ainda não me conhecem. Fala do que eu fiz na tua vida e prega a minha palavra. Aleluia, eis-me aqui, Senhor. Amém? E o principal é o que sejamos aqui, sejamos fora daqui também. Trazendo para os dias de hoje, o que você é dentro da igreja de domingo, de quinta, de quarta, seja qual for o dia do culto, da congregação, do rebanho, da onde você faz parte, do aprisco, do qual tem um pastoreio que te pastoreia, o que você é dentro da igreja e na presença dos seus líderes, você tem que ser fora também. O principal é ser luz fora, viu? Só para ficar claro, o ID não é dentro do culto. Dentro do culto, prestação, adoração, amém, glória a Deus, reunião, ó quão bom que os irmãos viviam em união, aleluia, alegrai-vos, vamos dizer, se vamos na casa do Pai, aleluia, mas fora é o ID, fora é a luz, aleluia. Um dia o Senhor me deu um termo muito forte, em questão de parábola, né, não adianta dentro do templo, estamos acesos, estamos no fogo, mas a hora que acaba o culto ali racional, na presença ali dos irmãos dentro de uma igreja, a luz do salão apaga e a sua luz também apaga. Não, você tem que continuar acesa no fogo, que aí que ela vai precisar ficar acesa pro lado de fora. Tem vidas que só está esperando você testificar o que Deus fez na sua vida para elas virem para Jesus. Aleluia, e Deus te cobra disso, porque você tem a palavra. Você tem a palavra de libertação, você vive uma comunhão com Deus, porque você não testifica onde você vai, porque você não prega ela onde você vai, é simples. Jesus salva, Jesus liberta, não tem o que Ele não resolva aqui nessa terra. Aleluia, amém? Deus seja louvado. O Senhor me deu um tema hoje para a palavra do qual eu estava meditando, que se encontra em Lucas, no capítulo 23. Um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, no qual Ele passa pela mão de Pilatos, depois Pilatos manda para Herodes. Herodes se alegra ao saber que Jesus está vindo, imaginando que Jesus ia fazer os milagres do qual ele tinha ouvido falar que Jesus fazia. Jesus não fez nada na frente dele. Depois ele volta para Pilatos, enfim, e por último, ele é crucificado. Mas antes disso eu quero frisar um tema aqui, uma parte chave nesse versículo do qual o Senhor liberou para mim, e eu quero entregar para vocês. O tema da mensagem: nada atrapalha o agir de Deus em uma vida que caminha com Jesus. Nada atrapalha o agir de Deus em uma vida que caminha com Jesus. Jesus próximo de ser crucificado. Amém? E eu quero ler aqui alguns versículos com vocês em cima desse tema: nada atrapalha o agir de Deus em uma vida que caminha com Jesus. E Pilatos perguntou, capítulo 23 de Lucas, tá? E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu que dizes? Versículo 3, eu vou pular lá pro 8, tá? Pro 7. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, se alegrou muito, porque havia a dizer dos sinais que ele tinha feito, e esperava que ele ia fazer algum sinal, e interrogavam com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondia. Pilatos mandou para Herodes se empolgou, porque já ouvia falar de Jesus, e Herodes imaginava que Jesus ia fazer algo para
Misericórdia, meu Deus, olha a cabeça. Ele vai fazer algum milagre, vai fazer alguma coisa. Jesus nada lhe respondia a partir do momento que ele interrogava. Quando somos interrogados, quando somos acusados, quando somos ali afrontados de coisas que a gente não fez, você tem o direito de ficar quieto, em espírito, falando com o Pai. Porque você vai se prontificar, se levantar em algo de coisa que você não fez. Reconheça quem você é em Deus. Jesus estava reconhecendo ali quem ele era em Deus. As acusações, as insinuações, seja o que for que estava acontecendo ali, antes dele ir para a cruz, teve situação que ele não respondeu. O silêncio foi a melhor resposta. Aleluia. Estavam os principais sacerdotes e escribas acusando com grande veemência Jesus diante de muitos ali, do qual nos dias de hoje envolve governantes, juízes, presidentes, acusando ele de tudo, de todas as coisas do qual ele não tinha feito, de blasfêmia, disso, daquilo. Todo mundo sabe a história, né, do quanto Jesus foi ali injustiçado. Amém? E lá para o versículo 14, quero ler com vocês: quando a vez apresentado o homem, se apresentou um homem, examinando a vossa presença, nenhuma culpa há nele. E Pilatos também falava que não tinha culpa, não achava culpa em Jesus, não tinha o que ele fazer, e mandava para Herodes para Pilatos para Herodes, ia, voltava, e Jesus ali, naquele vai e vem, mas o tempo todo ele firme e forte com o Papai do céu. Em situações da nossa vida do qual às vezes vamos e voltamos, passamos e tornamos a passar, de tudo isso você tem que permanecer com Deus no teu caminho, porque Ele está cuidando. Ele só está vendo até onde a gente aguenta. Jesus nos coloca à prova para ver até onde vamos aguentar. Amém? E Jesus foi colocado ali para ser crucificado junto com um ladrão, e era dia de festa naquele momento, naquela época, do qual sempre nos dias que tinha ali essa festividade, eles soltavam um dos presos, né, trazendo para os dias de hoje. Olha que forte, olha que reflexão forte. Nos dias de hoje, épocas de festa, épocas de final de ano, algumas datas comemorativas, o presídio, né, a corte, o governo, né, pessoas envolvidas nisso, tem costumes de soltar alguns presos. E nesse dia, nessa época que acontecia essas festividades lá em Israel, soltavam-se também presos, do qual Barrabás e Jesus estavam ali na mão do povo. E Pilatos perguntando para o povo quem que eles queria que soltasse. E o povo preferindo que soltasse Barrabás, um homicida que já tinha sido declarado ali, um homem que matou, e preferiram que soltassem Barrabás. Aleluia. Isso se encontra no capítulo 23 de Lucas. Amém? Mas toda a multidão clamou, dizendo: fora daqui com este, solta Barrabás. Versículo 18. No 15 fala: nem mesmo Herodes, porque ele veio nos remitir, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Herodes reconhecendo que não tinha nada o que falar de Jesus, não tinham que acusá-lo. Mas toda a corte, todos os principais sacerdotes, era muita gente envolvida, né? Vamos dizer nos dias de hoje, né? O palácio lá em Brasília, vamos, né, dar um exemplo, né, do qual a gente vive ainda hoje, presidente, governo, senador, isso. Jesus estava diante deles naquela época lá, pessoas poderosas com poder terreno. Amém? Torna a falar o tema: nada atrapalha o agir de Deus em uma vida que caminha com Jesus. Pode vir governo, pode vir presidente, pode vir o que for, nada atrapalha o agir de Deus quando Ele tem propósito numa vida. Amém? Mas toda a multidão clamou, dizendo: fora daqui com este, solta Barrabás. O povo tinha ali o direito de escolha, né, quando chegava esse momento aí que soltavam um preso, do qual eles comemoravam ali uma festa, né? E a gente ouve falar que a voz do povo é a voz de Deus, né? E realmente, se a gente for mais a profundo, né, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo seleciona um presidente, a voz do povo seleciona um prefeito, mas tudo com a vontade de Deus. Amém? Tudo que a gente vive hoje foi a voz do povo que escolheu. Mas tem isso, tem aquilo, tá, mas não deixou de ser a voz do povo. Amém? E falou outra vez Pilatos, versículo 20, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: crucifica, crucifica. Então pela terceira vez lhe disseram: que mal fez este? Não acho nele culpa de morte. Por que castigá-lo? Solta-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, querendo que crucificasse Jesus e soltasse o bandido Barrabás. E os seus gritos dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam.
e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por sedição de homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Aleluia, meu Deus, forte, né? Demais, mas ao mesmo tempo foi preciso tudo isso acontecer, né? Soltou um ladrão do qual tinha cometido homicídio, e Jesus continuou sendo ali, ficou preso ali, injustiçado, sem crime algum sobre ele. E a gente vê isso muito nos dias de hoje, atual, pessoas que são presas injustamente, pessoas do qual às vezes são acusadas de coisas que não fizeram e estão presas. Amém? Mas tudo isso tem um propósito, do qual aqui tinha também nessa época, nessa hora, nesse momento da história, do qual nos trouxe hoje estarmos em Cristo, por causa de tudo isso. Amém? Nada atrapalhou o agir de Deus na vida de Jesus. Por mais que ele passou por todas essas coisas, tudo que Jesus passou até a sua crucificação e morte de cruz, nada atrapalhou o agir de Deus em ressuscitá-lo. O que passamos aqui, e se permanecemos no caminho de Jesus, nada vai atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Se permanecemos fiel, guardando a palavra de Deus e praticando, seja qual for a prova, qual for o momento que estamos vivendo, se a gente continuar firme, posicionado, não negar o nome do Senhor, nada vai atrapalhar você de viver o propósito e as bênçãos de Deus. Permaneça fiel até o fim. Mateus 24:13. Aquele que permanecer fiel até o fim e perseverar, será salvo. Aleluia. Jesus estava sendo ali jogado para um lado, para o outro, apanhando, né? Sendo zombado, sendo ali chicoteado, né? A gente não tem tamanho a imaginação para a gente descrever aquilo que ele passou, mas a gente consegue imaginar pelo que chegou para nós nas Escrituras, muito forte. E quando chega esse momento de soltar um bandido ou soltar um inocente, soltar um salvador ou um ladrão, e solta um ladrão, é delicado ao nosso ver natural, mas isso tinha um propósito espiritual. Para os dias de hoje, na nossa vida, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas às vezes estão passando, mas ao nosso ver natural não estamos compreendendo e nem entendendo, mas isso tem um propósito espiritual e divino da parte de Deus na nossa vida. Por isso que temos que permanecer fiel, mesmo quando somos injustiçados, injuriados, caluniados, atacados. Olha o que Jesus passou. Mas torna e volta a falar, nada atrapalhou o agir de Deus na vida de Jesus. Amém? Os planos terrenos podem sofrer alteração, sim. Ao nosso ver, tinha que soltar Jesus ao invés de Barrabás, mas aquele plano sofreu uma alteração. Amém? Mas o propósito divino não tem oscilação. Os planos terrenos podem sofrer alteração, mas o propósito divino de Deus na sua vida não tem oscilação. Pode acontecer o que for nessa terra do qual vivemos hoje aqui, aleluia, até esse presente momento. Mas o que Deus já escreveu sobre a teu respeito, cravado no céu, isso vai acontecer. Se você permanecer fiel, Jesus foi fiel até o fim. Jesus não negou o nome do Pai, estava conectado, Filho e Pai. Assim é nós na nossa caminhada aqui, Filho e Pai. Aleluia. Os planos terrenos podem sofrer alteração, mas o propósito divino não tem oscilação. Amém? Soltaram um ladrão ao invés de soltar Jesus, mas isso não impediu o agir de Deus na vida de Jesus, isso não impediu tudo o que aconteceu para chegarmos aqui até nós, até hoje. O Espírito Santo de Deus, por mais que os planos terrenos foram alterados, o divino não oscila, o divino é poderoso. Os planos de Deus sobre nós é poderoso. Amém? Então creia nisso. Tenha isso como uma convicção, por mais que as coisas aqui na terra não estão indo do jeito que você imagina, os planos do céu a teu respeito continuam sendo os mesmos. Apenas permaneça fiel, não dê crédito às falsas acusações, elas são artimanha para te tirar da bênção. Não dê crédito às falsas acusações, elas são artimanha para te tirar da bênção. Jesus ali estava sendo interrogado ao mesmo tempo com palavras que não condiziam com o que ele fez, e ele não respondia em momento algum. Quando ele foi se encontrar com Herodes, Herodes ficou todo feliz pelos sinais, os milagres do qual Jesus fazia, ele ouvia dizer, imaginou que Jesus ia fazer isso para ele, e Jesus não respondia a ele em nada. Quando vier algo sobre nós do qual não temos reconhecimento e não fizemos, não faz parte de nós, a gente tem que silenciar, porém em secreto, em espírito, ficar em oração.
Não deixe as artimanhas do inimigo tirar você da bênção. Não deixe pessoas próximas que estão sendo usadas pelo diabo para tirar você da bênção. A luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra as hostes espirituais do mundo maligno. Amém? Não deixe as artimanhas do inimigo te tirar da bênção. Responda com palavras de Deus. E se caso for, não responda. Jesus não respondeu em algumas partes, ele silenciou. Ainda mais no momento do qual acusavam ele de coisas que ele não fez. Quando falarem algo de coisas que você não é, você silencia e entrega para o Pai. Agora, se tem algo do qual estão falando sobre a tua vida, a teu respeito, né, eu oriento em nome de Jesus que você feche essas brechas, feche essas portas para não dar pé para o Satanás, para não dar pé para o inimigo, te caluniar, falar coisas a teu respeito, tentar te condenar com coisas que Deus já te libertou. Feche essas brechas em nome de Jesus, aleluia. Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, se você permanecer fiel até o fim. Os planos terrenos podem mudar, mas o divino não vai oscilar a teu respeito, aleluia. Tudo tem um propósito. Em cima de uma injustiça, ó que forte, Jesus se revela como a própria justiça, libertando o ladrão da cruz, libertando a alma do ladrão da cruz, com um destino, com um passaporte direto para o céu. Olha que forte. Tudo tinha um propósito, até de Jesus ser preso e ficar ali ao invés de Barrabás. Se Jesus não fica ali, ele não ia ser crucificado. Foi preciso soltar Barrabás para que Jesus fosse para a cruz pelos nossos pecados. Aleluia, você está entendendo os planos de Deus? Tudo tem um propósito. Em cima de uma injustiça, Jesus se revela com a própria justiça, libertando a alma do ladrão da cruz, com passaporte direto para o céu. Havia um propósito sobre aquela vida também. Aleluia, ainda hoje estará no paraíso. Disse-lhe Jesus para o ladrão da cruz, do qual não usou bom, mas reconheceu que não tinha em Jesus culpa alguma, mas viu escrito Rei dos Judeus. Reconheceu que ele tinha um reino, reconheceu que ele era poderoso. Opa, se atentou, aleluia, se atenta ao Deus que te serve. Se atenta ao Deus que entregou o próprio Filho para morrer por mim e por você. E você verá os milagres de Deus aqui na terra. Tudo tem um propósito, amém? Não se desampare, não se desespere do que está acontecendo. Se você estiver no caminho de Jesus, está cooperando para o bem. Deus seja louvado, abençoa a tua vida. Algumas injustiças, calúnias, levantes, acusação vão ser precisas acontecer para o propósito de Deus fluir na sua vida. Muitas coisas vão ser preciso passar, mas passando dando glória a Deus para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Deus abençoe e te guarde. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Deus seja louvado.